Fique por Dentro. Entrevista. E o tema hoje no Fique por Dentro, PEP Brasil, levando esperança ao coração da criança. E a gente conversa hoje com o Paulo Dias. Ele é pastor e também diretor executivo da ABA e da PEP Brasil. Pastor Paulo Dias, seja muito bem-vindo aqui à RTM Brasil mais uma vez e ao Fique por Dentro. Ok, bom dia a todos os ouvintes e espectadores. Obrigado, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco da visão do PEP Brasil. Sim, e a gente já começa querendo saber como é que surgiu essa ideia, né? E qual o significado, né? Como surgiu a ideia do PEP e o propósito inicial por trás da criação do PEP, pastor? Sim, a sigla PEP no Brasil significa Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho. Sim. Originalmente, o PEP era Programa de Ensino Pré-Escolar. Nós trabalhamos no Brasil através da Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem, que é a ABA, e no campo internacional nós trabalhamos com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, onde atuamos em 33 países e pretendemos ir agora para os 35 países. Nós, no campo internacional, ainda mantemos a mesma sigla, Programa de Ensino Pré-Escolar ou de Educação Pré-Escolar. No Brasil nós precisamos alterar porque houve uma alteração de leis, né, que, sobretudo, classificaram a igreja, né, o seu CNPJ apenas para atividade espiritual, apenas para atividade religiosa. Né, o CNPJ da igreja, se a gente for levar realmente ao pé da letra da lei, a igreja não poderia ter nenhuma cantina. Ela teria que ter um outro CNPJ para fazer a cantina. Entendi. Com isso, uma igreja no Brasil não poderia ter um programa de ensino pré-escolar. Né? Isso nos trouxe um desafio grande na época, mais ou menos 2013, 2014, e Deus nos deu a iluminação de fazermos no Brasil o programa de ensino dos princípios do Evangelho. Porque ensinar os princípios do Evangelho é tarefa da igreja. E o programa também tem esse propósito, compartilhar com as crianças o amor de Deus e os princípios da palavra de Deus. Né? O PEP ele surge em 1992, no mês de setembro. Na verdade, inicialmente não se tinha ideia de fazer um programa. Era apenas para atender uma necessidade de uma igreja local que estava nascendo, plantação de uma igreja local, que é a Igreja Batista do Jardim Olinda, na época plantado pelos missionários ingleses, pastor Stuart e irmã Georgina. A comunidade era extremamente carente. E eles, quando entraram ali, o pastor Stuart, quando entrou ali pela primeira vez, ele se perguntou como se planta uma igreja no meio de tanta carência e pobreza. Enquanto ele encaminhava dentro da comunidade, se dirigiu a uma senhora e foi se apresentar a ela, né? Eu sou o pastor Stuart, estou aqui da igreja. Ele mal foi mencionar o nome da igreja, a mulher interrompeu e disse, mais uma daquelas igrejas que falam muito, mas não fazem nada. E ele teve aquele desafio naquele momento, saber que ao entrar ali precisava não só falar, mas demonstrar de maneira prática o amor de Deus por aquelas pessoas. A esposa do pastor Stuart, a irmã Georgina, era pedagoga, né, formada na Inglaterra. E ela decidiu usar os seus conhecimentos para atender as crianças que, na época, perambulavam pela comunidade sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação, né, estavam largados lá pelas ruas. E ela começou a reunir essas crianças para iniciar um programa de ensino com elas, né? Não era nenhuma pré-escola organizada, era mais um trabalho ali de acolher aquelas crianças. Esse acolhimento era num templo, num salão? Foi super improvisado. Na comunidade. Eu vi um depoimento dela que as crianças não sabiam nem pegar num lápis. Exatamente. Né? As crianças não tinham nenhum preparo para entrar na escola pública, por exemplo. E ela colocou isso como um dos propósitos, preparar essas crianças para entrarem na escola pública em condições de desenvolver os seus estudos, em condições de aprender e ser alfabetizados. Né? Na época, eles conseguiram um ônibus
que estacionava, então, todos os dias na entrada da comunidade, e as crianças vinham e estudavam nesse ônibus que foi adaptado como uma sala de aula, né? Então, porque não havia espaço na comunidade para se fazer isso. Então, eles improvisaram dessa maneira até que conseguiram um espaço físico que pudesse receber aquele projeto. O projeto deu muito certo e outras igrejas em São Paulo começaram a procurar o casal para replicar o trabalho que eles estavam fazendo. E eles entenderam que precisava sistematizar isso, né, para realmente preparar as igrejas e realizar o trabalho. Isso começou em São Paulo. Na época, nós chegamos em São Paulo a ter 38 unidades do PEP, incluindo uma na minha primeira igreja que eu plantei aqui em São Paulo, né? E a partir dali começou o meu envolvimento também com o programa. Que perfeito. E hoje, pastor, como o PEP contribui para a preparação das crianças em situação de vulnerabilidade? Então, hoje, a criança é acolhida pela igreja local, né? O PEP ele é desenvolvido dentro do espaço físico da igreja local. Algumas igrejas conseguem usar o seu próprio espaço físico, outras precisam, às vezes, alugar um espaço ou receber a concessão de um espaço dentro de uma comunidade, uma vez que, às vezes, a igreja não tem próximo à sua vizinhança crianças nessas condições para serem alcançadas pelo programa. Então, as igrejas que são um pouquinho mais de visão estratégicas e querem implantar uma igreja em comunidades do seu redor, elas, então, conseguem esse espaço numa comunidade próxima e lá começam o trabalho. O trabalho acolhe crianças de 4 a 6 anos, no PEP, que seria a idade pré-escolar, né? E nós temos o programa PEP Crescer, que é de 7 a 12 anos. Esse programa PEP Crescer recebe crianças em contraturno escolar, onde no PEP Crescer eles recebem qualificação, recebem então todo o preparo para se desenvolverem na escola pública onde eles estão matriculados. E qual que é a carga horária, pastor? Eles ficam integralmente, horário integral, só horário de semana? A período que as crianças do ficam? programa é de 3 horas. Né? São 3 horas diárias, tanto para o PEP quanto para o PEP Crescer. A criança vem para o projeto e durante essas 3 horas é desenvolvida toda uma rotina de atividade com elas. A missionária da igreja, né, que chamamos de missionária facilitadora, ela recebe todo o treinamento da ABIA, a igreja recebe todo o treinamento da ABIA para desenvolver o programa, recebe todos os projetos. Nós trabalhamos com projetos com as crianças. Esses projetos têm a duração entre 2 meses, 3 meses, de acordo com o desenvolvimento na unidade. E nesses projetos a criança então passa por toda uma rotina, que começa com a chegada dele, que ele é recebido na unidade do PEP, e a roda da conversa e o tempo com Deus, né? Então, na roda da conversa, a criança é recebida, acolhida, e ele vai já compartilhar um pouco daquilo que foi o dia dele, o que foi o dia de ontem dele, e as missionárias aproveitam esse tempo para trabalhar, às vezes, algumas questões vividas dentro da comunidade, né? Algumas ações às vezes violentas que acontecem na comunidade, algumas situações realmente de grande vulnerabilidade que as crianças trazem, né? E ali na roda da conversa elas podem já compartilhar isso e serem orientados ali pela missionária facilitadora nesse processo. É um período que a criança fica e depois tem que ir embora, terminar No uma duração? No PEP de 4 a 6 anos, ele fica 2 anos, 2 né? anos. E nesse final de 2 anos ele passa por uma formatura, e nessa formatura ele então segue para a escola pública. Em municípios onde há um trabalho de ensino pré-escolar, também funciona no contraturno. Num período a criança está na pré-escola da prefeitura, no outro período ele está no PEP, né? Mas ao final ele recebe a formatura da mesma forma, né? Muito bom. Essa formatura é um momento significativo, né, para aquela família, para aquela criança, porque para nós que estamos já com
o nível de escolaridade desenvolvido, os nossos filhos estudarem em boas escolas. Para nós, determinadas coisas não são importantes, são significativas, mas não são impactantes de um impacto tão profundo. Você pega, por exemplo, uma família onde, geração após geração, ninguém conseguiu se desenvolver nos estudos. Todos vivem em situação de vulnerabilidade econômica. De repente, o filho, o neto, o sobrinho de 5 anos está subindo num palco lá na igreja e recebendo um diploma e recebendo o seu fardão de formatura, a roupa de formatura. Aquele pai, aquela mãe, quando olha para aquele filho, já entende que aquele filho tem a possibilidade de ter um futuro totalmente diferente do deles, porque eles não tiveram isso. Com certeza. Eles não passaram por isso. Ninguém prestou atenção neles. Eles não foram acolhidos, né? Ninguém prestou atenção na necessidade deles. Mas agora a igreja está fazendo isso pelo filho deles. E quando eles contemplam isso, eles percebem que o meu filho vai ter uma outra história. O meu filho pode construir uma história totalmente diferente da minha. Então isso traz um impacto para essa família de forma profunda. Se a igreja souber aproveitar isso com outras ações sociais, ou principalmente ações evangelísticas, ela tem grande chance de levar toda essa família também ao conhecimento de Cristo e ao conhecimento do amor de Deus. Agora, pastor, e qual é a maior dificuldade que vocês encontram no desenvolvimento dessas crianças? Olha, as crianças, nessa faixa de 4 a 5 anos, elas chegam prontas para o aprendizado. Intelectualmente, não há nenhuma diferença entre uma criança pobre e uma criança rica. A diferença está no estímulo. Uma criança que os pais têm mais recursos econômicos, essa criança recebe, desde do seu nascimento, ela começa a receber vários estímulos que vão permitir a ela um desenvolvimento cognitivo e um desenvolvimento intelectual muito, muito maior. Comparado com uma criança de uma comunidade em vulnerabilidade social, ela vai ter mais dificuldade para receber esses estímulos. Mas ela tem a mesma capacidade de aprendizado, ela tem a mesma capacidade de desenvolvimento. Quando você recebe essa criança de 4, 5 anos, ela está pronta para receber esses estímulos educacionais. E nós trabalhamos nessa direção com o programa é todo trabalhado para esse propósito, e dentro disso a criança começa rapidamente a absorver aquele conhecimento, né, e se desenvolver dentro daquilo que é proposto pelo programa. Aliás, quais são, pastor, as áreas de conhecimento que são abordadas no PEP? Olha, nós temos um primeiro projeto que é chamado de Eu e Minha Identidade. No Eu e Minha Identidade, nós trabalhamos a questão da criança como pessoa, como indivíduo, né, como ser único e, principalmente, como imagem e semelhança de Deus. Como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós começamos a trabalhar princípios bíblicos, princípios da criação, princípio da criação do homem como essa criança, enquanto vamos trabalhando com ela atividades, né, que vão desenvolver também educacionalmente. Então ela vai recebendo o conhecimento das histórias bíblicas, das primeiras histórias do livro de Gênesis, ela aprende a orar, né? Isso causa um impacto também extraordinário nas famílias, né? Você imagina uma criança de 4, 5 anos de uma comunidade, de uma família que nunca teve nenhum princípio religioso, né? São contados como católicos nominais, né? Mal lhe sabe a reza que é repetida, né? E de repente chega em casa, no final do dia, o filhinho, a filhinha de 4, 5 anos
Diz, mamãe, hoje eu aprendi a orar no PEP. Né? Muito bom. Como assim aprendeu a orar? Né? E a criança abre o coração e faz aquela oração espontânea. Né? Que para nós, mais uma vez, no ambiente da igreja, né? É verdade. Nós valorizamos, achamos importante, mas nós não temos esse impacto de uma família que nunca teve nenhum contato com o Evangelho, nunca teve nenhum contato com a igreja, e de repente o filho chega e faz uma oração com começo, meio e fim, com propósito, né? Pedindo a Deus pela mãe, pelo pai, pedindo a Deus pela situação da família. Né? Isso causa um impacto tremendo, né? Na vida dessa família, né? Que começa a ter assim, uma identificação com a igreja e com o programa de forma muito profunda, porque ela percebe, no retorno do filho para casa, ela percebe que a criança, cada dia, está aprendendo uma coisa nova. Ela traz uma informação nova, de conhecimento, de um trabalho que ela fez, de um desenho, de uma pintura, de uma escrita, de uma história, de uma canção, de uma oração. Então, todo dia é um novo conhecimento também para aquela família. E a sinceridade, a pureza da criança, né, pastor? Vai cativar a família toda. Cativa, né? A família toda. Fora né? que os filhos estão evangelizando os próprios pais. Eu costumo dizer que a criança no PEP é o primeiro missionário que a igreja envia para evangelizar aquela família. Sim. Porque quando a gente chega para visitar, eu gosto de fazer essa visita aos lares, quando eu chego para fazer essas visitas, você percebe que aquela família está pronta para receber mais informações do Evangelho. Muito bom. Porque eles já começaram a receber essas informações compartilhadas pelo filho e pela filha. Né? Aí depois do Eu e Minha Identidade, nós temos Eu e Minha Comunidade, que trabalha a percepção da criança a partir do local onde ela mora, né, da cultura onde ela está inserida, do estado, de outros países, né, da província, do distrito, né, do país e do mundo. É uma informação que também para uma criança de uma comunidade, né, é uma grande novidade, né, para eles, né, saberem que o mundo vai muito além das ruas que ele costuma percorrer todos os dias ali na comunidade. Né? E ele vai trazendo também essas informações que muitas vezes os pais também não têm. Né? Verdade. Depois do Eu e Minha Comunidade, nós temos o Meio Ambiente, né? Que trabalha todos os princípios, né? Relativos à proteção do meio ambiente, toda essa qualificação que nós temos dentro do programa. Depois do Meio Ambiente, nós temos o Projeto Animais, que trabalha toda essa... volta mais uma vez à parte da criação, né? Como Deus criou todas as coisas, incluindo os animais. Né? Nós temos o Projeto Natal, que encerra o programa do ano. Né? No Projeto Natal, a criança vai ver a mensagem de Jesus, as profecias sobre Jesus, como Jesus nasceu, como ele cresceu. Então, ele vai receber essas informações relativas à pessoa de Jesus de forma mais específica no Natal. E também temos projetos especiais, que são durante anos de eventos esportivos, né, como Olimpíadas e Copa do Mundo. Nós produzimos um projeto específico para aquele evento do ano. Esse ano, por exemplo, nós estamos aí às portas das Olimpíadas de Paris. Né? Então, as nossas unidades já receberam, no início do ano, o projeto das Olimpíadas de Paris. Né? E aí, nesse projeto, todos eles trabalharam com princípios bíblicos. Né? A Bíblia fala bastante, né, sobre atividades esportivas. Paulo trabalha bastante esse tema, né, em algumas das suas cartas. Então, nós usamos esses textos como referência e trabalhamos toda a questão da cultura do país, a língua do país, a gastronomia do país, a bandeira, os símbolos olímpicos, a bandeira olímpica, as atividades esportivas, quais serão realizadas nesse evento. E nas atividades são propostas atividades com as crianças relacionadas com os jogos que serão desenvolvidos na Olimpíada. Né?
Então, de acordo com a idade, né, é desenvolvida atividade que eles podem fazer, que eles podem participar como se fossem atletas, e eles se tornam realmente vai atletas. Estimulando né? eles também, Estimulando-os né, nessa área, prática. Nessa Né? prática, atividade. E recebem a medalha, né? Ai, que Ou legal. o time vencedor recebe o troféu, enfim. Né? Imagina a criança chegando em casa, né? Com a A medalha. medalha que ganhou. Alegria. Alegria. Vai né? contagiar a família toda, Entende? muito bom. Então, são ações que são desenvolvidas dentro do programa. E, ao longo de todo o ano, é trabalhado um outro projeto chamado Projeto de Proteção à Criança. Nesse projeto, nós trabalhamos a prevenção contra todo tipo de abuso que a criança está sujeita a sofrer. Né? E esse projeto é trabalhado com a criança, com a equipe que trabalha com a criança, com a igreja e também com os pais. E se a igreja tiver essa possibilidade, trabalhar também com a comunidade, né? Para que todos, né, estejam atentos às situações de abuso que uma criança dentro de uma comunidade pode vir a sofrer. Inclusive, Na verdade, ela se alinha à ONU, né, pastor? Sim. Aos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Esse é um né? dos objetivos. Né? E, na verdade, a questão do abuso ele vai além de uma comunidade carente. Né? Sim. Ela está isso pode acontecer em qualquer classe social. É verdade. Né? Nós cansamos de assistir aqui em São Paulo situações que ocorrem com crianças, até mesmo em condomínios de alto padrão, né? Onde crianças acabam perdendo suas vidas em função desses maltratos e abusos a qual elas são submetidas de forma terrível. Né? Então, é um programa que nós incentivamos a igreja a desenvolver também com a sua membresia, para o seu ministério infantil, para outras áreas onde a igreja atua também na comunidade, ou atua com a própria membresia da igreja, para que se forme realmente um grupo, né, ali atento a esse tema tão sensível ainda na nossa comunidade, na nossa geração, né, que é a questão da proteção da criança. Perfeito. Pastor, nós estamos com a participação aqui da Edivânia de Floriano, lá no Piauí. Ela está falando assim: bom dia, irmãos. Eu sou uma admiradora e intercessora desses projetos missionários da Convenção Batista Brasileira e tenho acompanhado o avanço do reino por meio desses homens e mulheres de Deus. Obrigada, viu, pela sua mensagem, Edivânia. Pastor, infelizmente, nossa entrevista está chegando ao final. Sim. Ficaríamos horas aqui, realmente muito impactante todos esses relatos, mas gostaríamos de abrir espaço para o senhor divulgar suas redes de contato. Certo. Nós temos o nosso site. No site nós temos informações do PEP Brasil e do PEP Internacional, né? Que é o pepglobal.org. Né? Lá você recebe as informações. E tem alguns projetos, por exemplo, o projeto de proteção à criança pode ser acessado e baixado lá no site. Né? É um programa que nós usamos para atender os nossos projetos, mas ele está disponível também para as igrejas usarem conforme acharem relevante, né, esse material. Né? E também nós temos o Facebook do PEP Brasil, né? Então pode buscar também lá, compartilhamos lá algumas informações. Né? E no Instagram nós temos várias das nossas coordenações estaduais têm páginas no Instagram, não vou lembrar todas aqui agora. Então, mas assim, qualquer igreja que queira trazer esse projeto para a sua comunidade, é só entrar em contato? Qualquer igreja que queira desenvolver esse projeto é só entrar em contato. Nós trabalhamos exclusivamente com igrejas. Né? Às vezes nós temos outras entidades que querem o programa, mas nós trabalhamos exclusivamente com igrejas evangélicas, por causa da ação evangelística que a igreja pode fazer, da referência que a igreja se torna na comunidade. A família vai buscar essa igreja, né? Vai conhecer um pouco mais essa igreja. Então, por isso, o nosso projeto é só desenvolvido com igrejas evangélicas. Então, portanto, você que é líder, você que é pastor, você de alguma comunidade cristã evangélica, quiser entrar em contato, lá tem o treinamento, todas as informações, né, pastor? Sim. Lá no site, né? pepglobal.org, é isso? Perfeito, tá aí. A gente agradece desde já.
Tema de hoje, PEP Brasil levando esperança ao coração da criança. Entrevista com o pastor Paulo Dias, que também é diretor executivo da ABIA e PEP Brasil. Pastor, foi uma honra tê-lo conosco, um prazer. Obrigado pela participação aqui no Fique Por Dentro e até a próxima oportunidade. Obrigado, estamos à disposição, qualquer tempo, momento que vocês quiserem compartilhar, divulgar um pouco mais do trabalho do PEP, né? Estamos à disposição, né? E, sobretudo, testemunhos, né, histórias que nós temos de pessoas que foram alcançadas. Hoje nós temos pastores, missionários, porque o PEP, o programa já tem 32 anos, né? Sim. Então já temos pastores, missionários, líderes de igreja, temos profissionais liberais, gente no mercado de trabalho, que quando você pergunta, tudo começou no PEP, né? A minha vida começou, a minha história de vida começou no PEP, né? Bom para o espiritual e para a sociedade, né? E para a sociedade. Uma contribuição significativa que a igreja pode oferecer para a sua comunidade e para a sociedade de modo geral. pepbrasil.org, só acessar lá e conferir. Obrigado, pastor. Até a próxima. Ok, eu que agradeço, querido. Um abraço. E o Fique Por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, porque, por sinal, ela foi ótima. Ótima. Até a próxima.